Então vamos lá. Deixa eu pegar essa aqui. Apocalipse. Então, olha lá, vi aberto, eis um cavalo branco, e seu cavaleiro, ficou bem isso, seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga, peleja com justiça. A Isaías 11, vamos lá para Isaías 11, 3 e 4. Fiel e verdadeiro é o nosso Senhor Jesus. Isaías 11, verso 3 e 4. O verso 3 e 4 ele diz assim, ó, deleite-se-á no Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro de seus lábios. Matará o perverso. A justiça será cinto dos seus lombos e a fidelidade cinto dos seus rins. Uma referência, né, a Efésios 6, quando fala lá da armadura espiritual, mas Jesus é esse Senhor justo, justo e verdadeiro, todas as ações e obras do Senhor. Voltando aí, o verso 2 agora, do capítulo 19 verso 12, né? Do 19, verso 12, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Essa questão de diademas a gente já viu, o anticristo, o falso profeta, diademas são essas esferas, né? Essa mentalidade de formas de governo, vamos dizer assim, que ele tem essa habilidade que gera uma capacidade fora do comum e, ao mesmo tempo, é algo que você olha e fala, nossa, é aquele negócio da invenção, né? Quando alguém inventa uma coisa, você pensa assim, nossa, era tão simples, como ninguém nunca pensou nisso, como eu não pensei nisso, né? Igual é, aquele tigelinha de lavar arroz, e assim por diante. E, né, isso são os diademas aí. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Assim como nós recebemos o nome na pedrinha, lá em Apocalipse capítulo 3, que se nós, só nós vamos conhecer, agora que uma coisa é legal, por quê? Você pensa assim, ué, mas só nós vamos conhecer? A questão é que nós seremos um lá no céu. É, só ele conhece porque Jesus é um em nós. Quem vai conhecer o nome? É, o nome de Deus só pode ser falado de uma maneira tão santa que só alguém com o corpo glorificado pode saber. Uma vez que nós somos a noiva, e isso é bem legal, aí agora aqui eu não sei se todos aqueles que estão lá, que são imputados como nós vimos, até os anjos não têm, são imputados em imperfeições, e ou aqueles que estão lá como os convidados, que vão participar das bodas do Cordeiro, que são desde Adão até Atos 1, lá, quando Jesus foi assunto aos céus, e aí a descida do Espírito Santo, eu não sei se essas pessoas que estão lá, apesar de ser sido remidas pelo sangue do Cordeiro, não faz parte da noiva de Cristo. A noiva de Cristo é só a igreja. Então, assim, eu não sei se esse povo também participa disso. Eu sei que nós, como igreja, vamos ser uma só carne, assim como o marido e a esposa, uma coisa só, diante dos olhos de Deus. Então, ele passa a conhecer. Uma coisa legal é que entre os rabinos e os estudiosos, eles acreditam que a gematra ela calcula isso no hebraico e o nome de Deus ou o número de Jesus, na verdade, é 888. Enquanto a besta é 666, que no hebraico é o Vat,
que é o prego, que é o julgamento. Na verdade, o número da besta é o julgamento. É como se ela fosse marcada. Quando a Segunda Guerra Mundial, os alemães, não os alemães, né? Hitler, na verdade, a gente fala os alemães, não é verdade. Hitler, ele foi e marcou, né, os soldados, não importa, aí eu concordo, marcou lá os prisioneiros com um número, mas aqui o hatch, que é o 8, simboliza cerca, ou seja, o número de Jesus é o agrupamento, como o pastor ajunta as ovelhas. A parábola do pastor é isso aqui. Então, o número de Jesus, se nós formos entender pela a gemátria, seria o agrupamento de Deus, o RET, 888, 3 vezes 8, porque é a terceira vez. É quando José revela o sonho do faraó e ele fala, o sonho é repetido 2 vezes, então é algo que não pode ser revogado, é algo que não pode ser mudado. O número, quando fala o número da besta, o julgamento está selado, não tem como mudar o julgamento de Deus sobre os adoradores de Satanás. E até os tolos, né? Porque quem é adorador de Satanás, ele não percebe. Mas aí a gente vai explicar um pouquinho por que as pessoas não vão perceber adorando Satanás. E aí, o verso 3, está vestido com um manto tinto de sangue, referente aí à crucificação de Jesus, e o seu nome se chama Verbo de Deus. João, vamos lá para João 1, nem precisa dizer, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? A existência. Gálatas 6, versos 7 e 8, vamos para Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. 6, o verso 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, Jesus semeou enquanto estava aqui, e semeou a sua morte e colheu a ressurreição por meio de Deus. Na nossa vida, é a mesma coisa. Tudo que a gente semear, e semear aqui, às vezes as pessoas colocam assim, lógico, né? Quem semeia ventania colhe tempestade. Mas eu acredito na misericórdia de Deus, assim como foi em Davi, que Davi semeou durante a sua vida, um momento da sua vida, algo muito ruim. Mas Deus teve misericórdia dele, porque o que ele devia colher era a pena de morte, naquela época, pelo adultério. E ele Batseba. Deus não matou nenhum nem outro. Pelo assassinato também. Era para ele ser expulso de Jerusalém e viver numa cidade de refúgio. Mas Deus teve misericórdia e perdoou ele. Então, assim, a lei da semeadura não funcionou. Por mais que a gente tente entender, não funcionou. Não é que não funcionou, é que a misericórdia de Deus é além daquilo que está descrito. Esse é o poder de Deus. Se a gente pensar sobre Manassés, sobre Acabe, homens que foram sobre Sansão, e Deus teve misericórdia e mudou a história deles. Então, isso é muito importante. A misericórdia de Deus vai acima de qualquer coisa. Voltando ao verso 14 de Apocalipse 19, é a misericórdia de Deus que nos renova todos os dias aí. E seguiam os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestidura de linho fininho, branco e puro. Então, todo o exército sai. Isaías 4,14, vamos lá para Isaías 4,14. Todo o exército celestial dos anjos, nossa, imagine, vai ser algo desfocado lá no céu, né? Não vai ter um soldado lá, um anjo guerreiro lá, nenhum tipo de anjo, todo mundo vai descer montado num cavalo branco.
E é uma coisa interessante, porque os anjos voam, né? Não tem necessidade de um cavalo, mas é para mostrar essa questão da batalha, essa questão da força. O verso Isaías 4,14. Ah, tá. E acho que. Vamos para Mateus 26:53, então. Acho que eu notei errado. Mateus 26:53. Então vamos lá, verso 53. O verso 53. Acaso pensas que não posso rogar meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Quando Jesus foi sendo crucificado, o julgamento ali com Pilatos, e essa que é a questão. Né? As nossas armas não são as armas do diabo. O cristão tem a maior vitória nossa é no joelho, no nosso quarto. Essa é a nossa maior vitória. Nossa vitória não é com as armas do diabo. Então, Jesus foi para o matadouro e ficou de boca fechada. Não é porque ele não tinha poder para mudar essa situação, mas porque o propósito de Deus é esse, é confiar que aquilo que Deus escolheu para nós é o melhor. Eu creio que a gente tem que buscar sempre uma mudança, mas essa mudança tem que vir no joelho. Não vai ser forçando alguma coisa. Nesse momento, Pilatos chama a atenção de Jesus e Jesus fala: filho, para com isso. Uma legião são 1.000 soldados. Eu podia ter 12 legiões de homens, 12. Ou seja, é, era algo assim, um exército. São 12.000 soldados que iam estar à disposição de Jesus. A gente já viu essa questão dos anjos, um anjo, só um anjo, matou mais de 180.000 pessoas lá em Reis, a gente já falou sobre isso. Então, assim, é, não precisa de tudo isso, né? Mas o negócio é que Jesus falou: filho, ó, vou te dizer, não tem bomba nuclear, não tem nada que o homem possa fazer se eu chamar os meus soldados. Então, assim, a gente já viu essa questão de Eliseu, quando mostra aquele legião em volta do exército, né, inimigo ali, assírio, que contra Israel, era algo assim. O homem não tem como nenhuma chance, possibilidade de ir contra Deus. Nem os anjos caídos têm, ninguém tem. Aí a gente vai entender, então, por que que eles mantêm essa questão. Então, vamos lá. O verso 15 agora, o verso 15 de Apocalipse 19 diz, ó, sai da sua boca uma espada afiada, Efésios 6, que é a palavra de Deus, para com ela ferir as nações. E ele mesmo regerá com certo de ferro, dando início aqui, milênio. A gente já vai falar sobre ele. E pessoalmente piso o largar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, assim, até eu estava vendo ali essa questão, né, não tem como alguém lutar contra o poder de Deus. Apocalipse 1,16, vamos lá ler Apocalipse 1,16, até tem bastante verso, mas Apocalipse 1,16, ele vai dizer assim, o verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e a gente já falou sobre isso, 7 Espíritos de Deus, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, lá em Hebreus, né, capaz de dividir junta de medulas, né, alma e espírito. Por que que isso é importante lá de Hebreus? Porque assim, é aquilo que a gente já falou. Quando uma pessoa morre, é como a espada de Deus cortasse ela. Se a alma dela está ligada ao espírito, ela sobe. Se a alma dela está ligada ao corpo, à carne, aí é o inferno.
Por isso que Jesus fala sobre santificação é importante. Nosso pensamento tem que estar voltado para o Espírito e não para a carne, para ter uma mudança, né? Continuando aí, Salmo 2:9, vamos ler Salmo 2:9, ainda esse governo de Jesus, Salmo 2:9, o verso 9, com a vara de ferro regerá, e a despedaçarás como vaso de oleiro aí, todas as nações. Voltando ao verso 16, e aí essa parte é bem legal, porque então, olha só, tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou seja, temos uma tatuagem aqui em Jesus, né? Está escrito no manto, está escrito na coxa de Jesus. Não sei como é que vai ser isso, mas João viu, né? Porque ele tem o talite ali, ele tem a, 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 a roupa, né? O vestimento, essa beca aí. E aí, lógico, que quando senta no cavalo, é como se fosse um vestido, né? E aí o tecido sobe, e aí João viu na coxa de Jesus escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Era costume, na antiguidade, os poderosos fazer uma tatuagem na coxa. Isso era muito comum entre os egípcios e os gregos, né? Os soldados que eram evidenciados, vamos dizer assim, os generais que são destacados, que têm um destaque, eles tinham na coxa ali escrito o nome dele ou uma citação ali na coxa. Isso era comum. Então, João ele vê na coxa de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem legal isso aí. Ah, Voltando ao verso 17, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Ou seja, os animais, as aves, devem ter sobrado aí várias espécies nesses esses infortúnios. Eu creio na guerra nuclear, que infelizmente vai acontecer nesse período, os desastres naturais e tudo, e as aves, por alguma maneira, aí, sobraram várias. E o alimento, né, dessas aves de rapina, elas acabam tendo menos oportunidade. Então, ó, nesse momento aí, elas vão se fartar, porque vai ter muita gente morta ali. Depois nós vamos ver que esse corpo vai ficar, estirar no chão. Vai ser algo assim. Isaías vai falar isso depois, mas a gente já vê. Para que comais a carne, verso 18 aí, olha só. De reis, carne de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes, aí ele continua, né? De todos, quer livre, quer escravo, tanto pequeno como grande. Então, assim, esse momento aí é uma coisa bem importante a gente saber que durante a tribulação vai haver uma diferença entre os escolhidos, os que vão se converter e os não convertidos. A gente já viu que mesmo você se convertendo na grande tribulação, se isso ocorrer, a morte é iminente. Isso é fato. Vai sobrar alguém? Com certeza. Mas os 144 mil vão ser mortos, as duas testemunhas vão ser mortas, depois ressuscitar. Aqueles que se renderem aos pés de Jesus vão ser mortos na grande perseguição. Isso é fato. Não adianta aí a pessoa falar, não, mas esquece isso. Vai sobrar alguém? Vai sobrar, a gente vai ver por quê. E aí, nessa minoria de povos, vamos dizer assim, do povo de Deus, a, por isso que você vai ver uma multidão no céu gigantesca, porque, infelizmente,
na perseguição vai ser algo fora do comum. Mas vai sobrar um remanescente, sempre sobra. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado e contra o seu exército. Ou seja, eles, gente, olha só, os caras olhou o exército de Deus, o anticristo, né? Olhou o exército de Deus vindo no cavalo do céu. Não é uma coisa que você olha todo, não é que ele vem do chão, ele vem cavalgando do chão um exército gigantesco que Deus traz. E aqui embaixo, até estratégia de guerra, a parte mais baixa já sai em desvantagem. Quem está no alto tem maior vantagem. Ou seja, é, é igual o desenho do Pato Donald, né? No céu, o outro lado do inferno, assim, que ele olha ali e tudo. É, é uma coisa assim, mas tudo bem. Aí o Satanás, o anticristo, que já foi tomado pelo sopro de Satanás lá, pela ação de Satanás, o anticristo é como uma marionete, e o falso profeta, olha só, é, 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 todo mundo junto contra o exército de Deus. Aí agora vem algo importante. Bom, tudo é importante. Mas a besta, o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois, olha só, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Vamos lá para 1 Pedro 3, 18 e 20. 1 Pedro 3, 18 e 20. Então, a gente já falou muito sobre esse texto aí, quando Jesus vai e proclama o Evangelho do Senhor, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou o Espírito em prisão, ou seja, lá no inferno. Jesus desceu, Efésios 2, para falar que ele levou cativo o cativeiro. Então, ele trouxe de volta para o céu aquilo que foi aprisionado. E, junto com ele, lógico, as almas que estavam no paraíso, no seio de Abraão, como nós já vimos lá em Lucas 16. O capítulo 4 ao 20 também, deixa eu ler aqui, os quais no tempo foram desobedientes contra a longanimidade de Deus e que aguardava nos dias de Noé. Então, assim, ele foi e proclamou o evangelho mesmo para os que estavam no inferno mesmo, que infelizmente saber que era verdade. Qual que é a astúcia de Satanás? As meias verdades. Então, desde o paraíso até aqui, ele nos oferece algo que não é verdade. E, infelizmente, às vezes, na nossa ignorância, nossa tolice, acaba acreditando. O capítulo 4, verso 6, ainda de 1 Pedro, capítulo 4, verso 6. Então, Jesus foi lá, desceu no inferno, antes de levar ao paraíso, falou para todo mundo que estava lá, os anjos caídos, os demônios aprisionados, as pessoas que estavam no Hades, falou, olha, infelizmente, tudo que vocês ouviram falar de mim, lógico que infelizmente, porque eles foram para o inferno, é verdade. Sinto muito. E subiu para o céu. O verso 6. Pois para esse fim foi o evangelho pregado, também a morte, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. E isso é bem legal, porque independente da nossa morte, e olha só, mesmo julgados na carne, segundo os homens, você e eu não somos o nosso pecado. Isso é muito importante. Vivam no Espírito, segundo a Deus. Porque agora nós vamos ter um corpo glorificado. E aquilo que nos aprisionou,
aquilo que nós lutamos durante toda a nossa vida contra a carne, assim como Paulo diz, é que a carne milita contra o espírito e elas não se chocam, esmurra a minha carne, diz o apóstolo Paulo todos os dias, assim como o salmista disse, né, vê se há em mim algum pecado e tira de mim, para que todo dia a gente está lutando com relação à santificação. E isso é importante. Ontem, no culto Homens de Honra, o pastor Marcos falou muito disso, sobre santificação. E é uma verdade mesmo. Voltando aqui, Mateus 5:22, vamos lá em Mateus 5:22, e nossa hora 5, verso 22. Correr aqui para o verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, aqui é uma coisa importante, porque você pode ofender alguém, você pode falar alguma coisa e você vai para o julgamento de homens. Mas se você não der crédito à pregação do evangelho, aí, infelizmente, é o inferno, porque você virou as costas para a salvação. O verso 29 ainda, só descendo, não vou ler tudo, vamos lá. O verso 29, só para aquilo que nesse momento é importante. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso é importante. Os olhos são a candeia da alma. Então, é dos olhos aí que você enxerga o pecado. É melhor tirar, desviar a atenção. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui muda o foco. Aquilo que não nos aproxima de Deus, é melhor mudar o foco, no distanciar, não no distanciar do Senhor. O verso 30, ele diz assim: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca algum dos teus membros e não vá para todo o corpo para o inferno. Então, a ideia é essa aqui. Jesus fala, cara, seria melhor você arrancar uma parte daquilo que te distancia da verdade de Deus do que ir para o inferno inteiro aos olhos dos homens. Mateus 25, 41 agora. Mateus 25, 41, depois a gente lê o verso 21 de Apocalipse, só para encerrar o 41. Olha só. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aparta-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É triste. Pode voltar lá para o Apocalipse, fazendo um favor, Gustavo, o verso 19 e 21. É triste que o lago de fogo nunca foi para nenhum homem ou mulher. O lago de fogo foi feito, e a gente já falou isso na divisão do inferno, para Satanás e seus anjos. Mas, infelizmente, o homem se deixou corromper e ele... Nossa, olha só, o diabo é tão sujo que o primeiro a inaugurar, vamos dizer assim, o lago de fogo e enxofre, não vai ser nenhum demônio caído. Se é demônio, é caído, lógico. Nenhum anjo caído, nenhum demônio, nem Satanás, nem a coja dele maldita lá, Deus que me perdoe, mas vai ser um homem, dois homens. Olha que coisa triste, né? Uma pena isso. O verso 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Ou seja, a palavra que sai da boca de Jesus, quando Jesus falou, chega, ou como disse lá, tetelestai, está consumado, ele vai dizer uma palavra, tetelestai, acabou. Todo mundo que não é adorador de Jesus vai morrer ali.
todo mundo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Simplesmente assim, é como a gente vê em filme, sabe? A pessoa assim, aí alguém desliga assim, ela cai assim, morreu, acabou. Né? Jesus vai falar, chega, acabou, acabou. E essa multidão que segue Satanás vai morrer. E aí eles vão ser julgados. O anticristo e o falso profeta, eles não vão passar nem pelo julgamento, foram lançados vivos. É como um portal, né? Igual a gente falou em Gênesis 6, 10, né? A Torre de Babel abriu simplesmente um portal e eles caíram direto no lago de fogo e enxofre. Já foram julgados, condenados ali. É algo sem precedência. Nunca houve antes e nunca haverá mais depois disso, graças a Deus. Diante de tudo isso que a gente ouve aqui nesse curso, o mais importante é que esse é o momento de pregar de Jesus, ter uma vida santa e reta, dar um bom testemunho. E eu creio que as pessoas estão buscando Jesus e esse é o momento. O inferno não é um lugar bom para ninguém. O que mais deve incomodar a nossa vida é que o nosso testemunho pode contribuir para alguém ir ou não para o céu. Que, como diz Jesus, né, ai daqueles pelo qual vem o escândalo, que Deus nos livre de nos tornar escândalo aí do Evangelho. Deus tem misericórdia de nós se isso aconteceu, para que nós possamos mudar a nossa vida e ter um tempo com Deus. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por todo o tempo juntos, pela honra de estarmos juntos, sabendo que o tempo está curto e breve o Senhor voltará. Que teu Espírito Santo hoje nos livre das tentações, das mentiras, santifique os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, nossos membros, que sejam consagrados a Ti, para a honra e glória do Teu nome, que eu lhe imploro em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado aí de verão, no nome de Jesus.